Bom, irmãos, hoje nós estamos dando início à terceira aula do tema Batalha Espiritual Bíblica, e eu preciso dar uma explicação aqui, que nós decidimos dar mesmo esse nome para o curso. Eu estava um pouco relutante em chamar o curso de Batalha Espiritual. Como eu já disse na primeira aula, ou na segunda, não me lembro bem, o tema, o tema Batalha Espiritual, ele foi muito mal visto nos últimos anos por conta se tornou um termo pejorativo, no meio evangélico, porque fizeram assim uma certa lambança com o assunto, de modo que as igrejas mais sérias têm evitado usar o termo batalha espiritual. Por outro lado, se eu não usasse esse termo, nós não alcançaríamos determinadas pessoas que se interessam pelo assunto e que, pesquisando pela internet, não encontrariam os nossos vídeos, o nosso curso sobre o assunto. Então eu encontrei uma solução em Cristo, e a solução foi chamar o curso de Batalha Espiritual Bíblica. Amém? Batalha Espiritual Bíblica, ou seja, com base nas Escrituras Sagradas. E de fato, nós vamos examinar ao longo do curso, como temos examinado diversas vezes a Palavra de Deus. Eu aconselho que vocês não deixem de trazer caneta, papel para esse curso, porque nós estamos examinando diversas referências, amém? E talvez não dê tempo de, no curso, você abrir a sua Bíblia, com a rapidez que nós precisamos ter, que o nosso tempo é muito limitado, 45 minutos de aula, estourando aí 55 minutos, nós não podemos ir além disso. Então, eu quero convidar você, sem mais demoras, a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Eu gostaria de lembrar vocês que nós terminamos a aula passada deixando uma pergunta no ar. E o motivo dessa pergunta foi por conta de um vídeo onde o Papa Francisco se reporta a Via Crucis, a paixão de Cristo, ao sacrifício de Jesus na cruz por nós, como, abre aspas, o fracasso de Deus, fecha aspas. Então eu penso que é muito importante que nós não tenhamos esta ideia em relação à Via Crucis, a paixão de Cristo, a morte de Jesus na cruz do Calvário. De modo algum nós podemos olhar para o nosso Senhor como um fracassado, porque Jesus não fracassou em momento algum da sua vida terrena, e muito menos na sua eternidade com o Pai. Mas é lamentável que exista esse tipo de pensamento, e eu acredito que não é só no meio católico não. Aquela ideia de um Jesus pobre e coitado, Até nas músicas natalinas, eu me lembro de uma agora, pobrezinho nasceu em Belém. Essa ideia de um Jesus fraco, de um Jesus que foi pego de surpresa pela traição de Judas, que não teve como não morrer naquela cruz. Então essa ideia nós não podemos ter, porque é uma ideia errada, é uma ideia equivocada. E por que eu estou tratando disso logo no início desse curso? Porque nós vamos falar aqui de demônios, vamos falar do diabo, Satanás, seja lá como você queira chamá-lo. Ele não tem um nome próprio nas Escrituras Sagradas, como eu já expliquei na primeira aula. Mas nós vamos falar aqui a respeito da oposição espiritual que nós enfrentamos todos os dias, irmãos. E eu não posso admitir que haja irmãos em Cristo
ouvindo estas aulas, participando dessas aulas, com medo desse assunto, com medo do diabo, com medo dos demônios. Então, é muito importante que nas primeiras aulas nós tenhamos a certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Não tenhamos dúvida da nossa posição em Cristo Jesus, como eu já falei na aula passada, amém? E nesta aula de hoje nós vamos então tratar deste assunto, sobre o que eu chamo de o triunfo de Cristo na cruz. É algo exatamente contrário ao que o Papa disse, pois ele chamou a cruz de o fracasso de Deus. Quem não assistiu essa aula e acha que eu estou aqui inventando algo, por favor assista, está na internet. É a Batalha Espiritual Bíblica, número 2, 02-Batalha Espiritual Bíblica. Amém? Essa é a nossa segunda aula. Então, ali eu mostro o vídeo do Papa Francisco usando essa frase. É uma coisa chocante que me deixou realmente boquiaberto, né? De um líder que se diz de uma religião cristã dizer algo desse nível, né? Realmente. Mas irmãos, olha, nós temos que tomar muito cuidado, já falei, com ensinos na internet. Essa semana eu soube de um pastor que eu admirava, né? Porque depois disso, irmãos, eu não tenho nem mais como ouvir pregações dele. Porque numa de suas pregações, ele sugeriu que o encontro entre Jesus e a mulher samaritana era um flerte. É uma coisa tão abominável que ele disse em relação à água da vida, ou à água viva, que eu não posso nem dizer aqui, irmãos, para que você não pense jamais em algo tão promíscuo quando você ler esse texto. Irmãos, só pode ser o fim dos tempos. Meu Deus do céu. Então, muito cuidado, queridos. Vamos então para Colossenses capítulo 2, versículo 13. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Então, amados, na cruz o nosso Senhor Jesus triunfou. Ele não foi derrotado, ele triunfou. E como diz aqui o texto, né, esse versículo que nós lemos, todos os nossos delitos foram ali perdoados. O escrito de dívida que nos era contrário, ou seja, a dívida que tínhamos para com Deus, por causa da nossa desobediência, foi removido. Esse escrito de dívida foi cancelado e foi encravado na cruz, na pessoa de Jesus Nazareno, e ali foram despojados os principados e as potestades, ou seja, as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Existe uma ideia no meio evangélico de que quando Jesus morreu na cruz, o diabo fez festa. Isso é um absurdo, irmãos. O diabo foi derrotado naquele momento e o diabo sabia disso. O diabo sabia que se Jesus morresse na cruz sem pecado, como ele morreu sem pecado, ele se tornaria a propiciação
dos nossos pecados. Ou seja, ele seria o sacrifício expiatório dos nossos pecados. Pagaria o preço da nossa redenção, da nossa libertação. E assim foi. Tanto é que o diabo não queria que Jesus morresse na cruz, que no momento em que o Senhor estava sendo crucificado, Satanás instigou as pessoas ao redor, com exceção, obviamente, daqueles que amavam o Senhor e que estavam ali. O diabo instigou até mesmo os malfeitores que estavam crucificados com Jesus a dizer a Jesus: se tu não és aquele que reedificarás o templo em 3 dias, né? Tu não és o Cristo, então salva-te a ti mesmo e a nós também, desce da cruz. O maligno usando pessoas ali para que Jesus desistisse da cruz, porque se Jesus desistisse da cruz, todos nós estaríamos perdidos. A cruz não foi um fracasso, a cruz foi a vitória, amém? Não podemos olhar para a cruz como um fracasso, mas como um triunfo. Não o fracasso de Deus, mas o triunfo de Deus, irmãos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu acredito que algumas pessoas pensem que Jesus fracassou na cruz, porque talvez pensem que Jesus tenha sido assassinado. Só que Jesus não foi assassinado. A partir de agora eu vou ler alguns textos aqui. Se você não tiver rapidez em encontrá-los, nem tente, porque eu vou precisar ser bastante rápido aqui nas leituras. Mas, por exemplo, em Mateus capítulo 20, versículo 28, está escrito que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a sua vida, amém? Felipe, por favor, vê se tem algum outro microfone ligado aí. Abaixa todos os retornos, que eu estou sentindo que tem um. E então abaixa um pouquinho o meu também, porque tem alguma coisa errada aqui no som. Está dando um apitozinho. Geralmente é quando tem mais algum microfone ligado. Abaixa o violão, tira o retorno do violão também, que isso também dá microfonia. Som. Abaixa um pouco o meu agora. Som. E aumenta um pouco o meu retorno. Som. Mais, aumenta aqui. Som. Mais, aumenta mais aqui. Som. Aí, tá bom, obrigado. Agora sim. Jesus deu a sua vida por nós. Amém, queridos? Ele quis dar a sua vida por nós. Outro texto que nos diz isso, que o próprio Senhor Jesus diz, é João capítulo 10, versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida. Ninguém tirou a vida de Cristo, Ele a deu, Ele a ofertou. Compreendem, amados? Jesus não foi pego de surpresa na cruz, com a traição de Judas, com a negação de Pedro, com o abandono dos demais apóstolos. O Senhor sabia que tudo isso teria que acontecer. E em diversos momentos, quando o Senhor estava a caminho de Jerusalém, Ele alertou os seus discípulos que o Filho do Homem, Ele mesmo, Jesus, precisava ser traído, preso, castigado, morto na cruz, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Jesus não foi pego de surpresa. Então, com isso, entra uma outra questão. Então, já que ele não foi assassinado, então ele foi um suicida? Ele se suicidou? Esta ideia também é errada. Vejam comigo, por exemplo, João, capítulo 10, novamente, versículos 17 e 18, onde o Senhor diz assim: por isso o Pai me ama,
porque eu dou a minha vida para a reassumir. Olha o que ele diz agora: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Em obediência ao Pai, o Filho veio a esse mundo dar a sua vida em resgate da humanidade que nele crê. Dar a sua vida. Mas ele deu a sua vida com a mesma autoridade proveniente do Pai para retomá-la depois, para ressuscitar o que se deu ao terceiro dia. E não é depois de 3 dias, é ao terceiro dia, amém? Quando o terceiro dia começou, o Senhor Jesus ressuscitou, antes do amanhecer de domingo. Não se esqueçam que o dia judeu, ele começava ao pôr do sol. Então, nós temos aqui, claramente, algo muito diferente de um suicídio. Quando uma pessoa se suicida, ela não pode tornar a vida, não é verdade? Ela não tem esse poder. Mas Jesus entregou a sua vida, sofrendo o castigo da nossa condenação. E como o sacrifício dele foi aceito, porque ele morreu sem pecado, ele teve a autoridade de vencer a morte e tornar a viver. Compreendem, irmãos? O aguilhão da morte, que é o pecado, foi quebrado, porque Jesus morreu sem pecado. Então ele pôde retomar a sua própria vida, porque o diabo não tinha qualquer direito de mantê-lo entre os mortos. E o Senhor então volta à vida. E o Senhor sabia disso. Então não foi um suicídio, porque suicídio é desejar a morte e não tornar mais a viver. Nenhum suicida quer continuar vivendo. Compreenderam a diferença? Mas Jesus, sim, ele quis continuar vivendo. Aliás, ele é o autor da vida. Ele é a própria vida, ele é a nossa vida, diz a palavra do Senhor. Outra coisa, como nós vemos aqui nesse texto, este mandato recebi de meu Pai. Algumas pessoas têm a ideia de que, coitadinho de Jesus, foi obrigado a morrer na cruz. Não, irmãos, ele quis pagar o preço da nossa redenção. O Pai enviou o Filho em obediência veio, se fez resgate em nosso lugar naquela cruz, mas ele quis fazer isso. E se ele desejasse, ou se ele desistisse, melhor dizendo, ele poderia fazê-lo. Ele poderia ter desistido de nós. E eu penso que por isso que o maligno tentou ferir tanto o coração de Jesus com aqueles apóstolos. Não é? Com o abandono deles, com a negação de Pedro, com a traição de Judas. Quem é que morreria pela salvação de pessoas assim? Que te traíram, que te abandonaram quando você mais precisava de ajuda. Mas Jesus morreu por nós, irmãos, sendo nós ainda pecadores, queridos. Então, vejam agora Mateus capítulo 26, versículo 51, que nos diz assim, Mateus 26, 51. É o momento em que o Senhor Jesus está sendo preso no Monte das Oliveiras. E nos diz assim o texto: e eis que um dos que estavam com Jesus, nós sabemos que este era Pedro, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso
pensas que não posso rogar a meu Pai? E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Uau! Havia mais de 12 legiões de anjos à disposição do Senhor Jesus. Uma legião de anjos, alguém lembra quantos mil soldados? 6.000 soldados, né? Então aqui havia no mínimo 72.000 anjos de prontidão. 72.000 anjos de prontidão para livrar o Senhor daquele momento, se ele quisesse desistir de dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Mas ele não desistiu, ele quis dar a sua vida por nós. Amém, queridos? Então é muito importante que nós compreendamos isso. Ele não morreu obrigado, ele não morreu assassinado, e ele não morreu como um suicida. Mas então, por que precisou ser uma morte dessa maneira, tão terrível, a morte de cruz? E a resposta está em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Por que Jesus não morreu de outra maneira? Apedrejado, né? Cerrado ao meio, ou qualquer outra maneira, enforcado, degolado, porque lançado aos leões? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Por quê? Gálatas 3,13 diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito na lei de Deus, nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então o próprio Deus previamente estabeleceu que qualquer pessoa que fosse pendurado num madeiro seria maldito. E por que o próprio Deus fez isso? Na sua sabedoria, no seu projeto de redenção da humanidade, o Senhor estabeleceu uma maneira de morrer que por si só seria considerada como uma maldição, para que, quando o seu Filho unigênito morresse sem pecado, de uma forma em que estava escrito que aquele que morresse dessa maneira seria maldito, ele então pudesse tomar sobre si as nossas maldições. Em outras palavras, quem é pendurado na cruz é maldito. Mas espere aí, esse que está aí é santo, mas ele tem que ser maldito. Então ele precisa de alguma maldição sobre ele. E ele mesmo, Jesus, determinou que maldições seriam essas, as nossas maldições. Compreendem, irmãos? As nossas. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53? Eu acabei de me lembrar, e Deus é tão tremendo que eu já abri aqui no livro de Isaías, glória a Deus. Eu acabei de me lembrar que eu não coloquei essa referência aqui, e para que eu não a esqueça, eu quero lê-la agora. Isaías capítulo 53, versículo 4. Certamente, uma profecia sobre nosso Senhor Jesus, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos prosseguir. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor
fez cair sobre ele a iniquidade de quem? De nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, ou seja, era santo, santo, santo. Versículo 10: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Veja aí, aleluia. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, que é Cristo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, por que Cristo precisou morrer desta forma na cruz? Porque estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. É muito importante que nós compreendamos isso, muito importante. Outro versículo, Filipenses capítulo 2, na verdade são versículos, porque é um trecho de Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 a 11. E aqui, novamente, é enfatizado que a morte de Cristo, o nosso Redentor, precisava ser morte de cruz. Não poderia ser de outra forma, não poderia ser um apedrejamento, não poderia ser uma degolação, não poderia ele ter seu corpo queimado na fogueira, lançado aos leões, precisava ser crucificado. Diz assim a palavra, Filipenses 2:5 em diante: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Lembram-se que ele disse: eu e o Pai somos um, a mesma essência. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vejam como a cruz é enfatizada aqui. Poderia ter terminado a frase em obediente até a morte, ponto. Mas Paulo quis enfatizar, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então o Senhor foi exaltado na cruz, ele não foi derrotado na cruz. Outro versículo, Romanos 14, versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Aliás, esse versículo que eu estou lendo aqui agora é como se fosse um resumo do que nós acabamos de ler em Filipenses. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Amém, queridos? Tanto de mortos como de vivos.
Por que, outra pergunta, precisou ser o sangue de Cristo derramado? Por quê? Quem viu o filme Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson, deve ter ficado chocado com tanto sangue que é mostrado ali no corpo de Jesus. Mas eu penso que não houve exagero, não. Os carrascos romanos, eles eram terríveis. E o texto bíblico nos mostra que Pilatos, numa tentativa de fazer com que o povo tivesse pena de Jesus, ordenou que Jesus tivesse um castigo exemplar. Em outras palavras, que ele sangrasse um pouco mais que os outros. Então imaginem como o Senhor deve ter sofrido. E quando Pilatos apresenta Jesus ao povo e diz: eis o homem, o povo, para surpresa de Pilatos, não teve pena de Jesus. Continuou gritando: crucifica Jesus e solta Barrabás, né? Então nós sabemos que foi muito sangue derramado, muito sangue derramado. Agora, por que precisou ser o sangue de Jesus derramado? E a resposta está em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Assim como a resposta de por que precisou Jesus morrer na cruz, numa cruz, está em Gálatas 3, 13, a resposta de por que precisou ser o sangue de Cristo derramado, está em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Aliás, se você quer entender bem a questão da remissão dos nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus na cruz, leia a epístola aos Hebreus. É uma epístola que nos dá um compêndio sobre esse assunto. É fantástico, especialmente os capítulos 9 e 10. Então vejam, diz assim, Hebreus 9, 22: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão. O texto bíblico no Antigo Testamento assevera que no sangue está a vida. Então, um pecado, ele só pode ser pago, só pode ser coberto, só pode ser perdoado através de um preço de sangue que foi pago. Porque o pecado, a desobediência, a transgressão da lei de Deus é uma afronta ao autor do quê? Da vida. Então é necessário que o sangue, que é vida, seja derramado como pagamento daquele erro cometido. Compreendem, queridos? Assim é no mundo espiritual. Então, sem derramamento de sangue não há remissão. Aí mesmo em Hebreus, se você avançar 5 versículos, Hebreus 9, 27, você encontrará o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecados aos que o aguardam para a salvação. Ele se ofereceu e uma só vez foi o bastante. O sangue de Cristo vertido na cruz foi suficiente para nos redimir de todos os pecados e para redimir toda a humanidade que nele crê de todos os pecados também. E isso está comprovado em Hebreus, também no capítulo 9, um pouco antes, versículo 11 até o 14, que nos diz assim, Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes
e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém, queridos? Então, sem o derramamento do sangue de Cristo, não haveria a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados, a propiciação, o sacrifício expiatório de Jesus em nosso lugar. E por qual finalidade o Senhor morreu? Eu já disse aqui várias vezes, né? Em quase todos os versículos que eu li, mas vamos enfatizar isso aqui. Por exemplo, aí mesmo em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14 e 15, está escrito a respeito disso. Visto, pois, Hebreus 2, 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então vejam, queridos, a primeira finalidade da morte de Cristo na cruz foi derrotar o diabo, foi tirar das mãos do diabo o direito que ele tinha de ceifar as vidas dos homens, de aprisioná-los ao pecado. Porque o que leva os homens à condenação eterna é a prática do pecado, a obediência a toda sugestão maligna. A palavra de Deus diz: àquele a quem vós vos submeteis para obedecer, destes mesmos vos tornais servos. Então, se eu obedeço uma sugestão maligna, eu me torno servo do maligno, oprimido pelo diabo. Mas se eu me submeto a Cristo, ao Senhor Jesus, então eu sou livre do diabo. Ele não tem autoridade sobre mim. E Jesus, então, como diz aqui o texto, ele destruiu, através da sua morte vicária na cruz do Calvário, ele destruiu o poder que o diabo tinha de aprisionar os homens. Ele destruiu. E é por isso que todo aquele que está em Cristo, espiritualmente falando, a nível espiritual, está assentado com Ele à destra do Pai, muito acima de todo principado e potestade. Então, neste sentido, espiritualmente falando, nós, como igreja do Senhor, nós, como discípulos de Cristo, lavados e remidos pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, nós estamos acima de principados e potestades. O diabo está debaixo dos nossos pés, e todos os demônios também. Então nunca, jamais tenha medo de demônio, medo do diabo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer chacota, que você tem que desrespeitar, porque a palavra de Deus não se agrada disso. A palavra de Deus, se não me falha a memória, é na epístola de Judas, que nos dá uma advertência em relação a isso. Nós vamos ver isso mais à frente, tá? Porque há pessoas que acabam indo para o extremo de pensar que porque o diabo está debaixo dos nossos pés, então nós temos que ficar fazendo piada com ele, zombar dele. E não é isso não, irmãos, tá? Não é isso não. Então, mas que ele
está debaixo dos nossos pés, está. Agora, nós precisamos ter a consciência da nossa posição em Cristo. Irmãos, eu procurei tanto nos meus livros, mas eu não encontrei ainda, mas eu espero que antes do final do curso, eu encontre uma ilustração perfeita para isso que eu acabei de dizer aqui. É uma ilustração baseada em fatos reais. Com o final da Segunda Guerra Mundial, havia um grupo de soldados americanos que estavam presos num campo de concentração japonês. E, se não me falha a memória, é japonês. E o imperador japonês, ele assinou que estava se rendendo, né? Aqueles que estudaram a Segunda Guerra conhecem a história. Ele assinou que estava se rendendo e que então ele reconhecia que eles haviam perdido a guerra para os Estados Unidos, com a deflagração das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Só que naquele campo de refugiados, os japoneses que oprimiam aqueles soldados americanos, continuaram oprimindo os soldados americanos, porque aqueles soldados não sabiam que a sua nação havia vencido a guerra. Mas de alguma forma, a notícia chegou até aqueles soldados que estavam ali, sendo oprimidos, sendo obrigados a trabalhos forçados. E quando a notícia chegou, os próprios soldados americanos ordenaram que aqueles japoneses os libertassem, porque se não os libertassem, eles responderiam no tribunal de guerra. E imediatamente, aqueles oficiais japoneses que estavam aprisionando os americanos com medo, porque eles agora sabiam da verdade, foram obrigados a libertar os soldados americanos. E é a mesma coisa que acontece com a igreja, irmãos. Pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, nós já fomos libertos de toda opressão maligna. Já fomos libertos. Você só vai continuar no pecado se você quiser. Se você achar que o diabo tem algum poder sobre a tua vida, porque ele não tem. Se você compreende que Jesus é o teu Salvador, é o teu Senhor, e o recebe no seu coração desta maneira, renunciando a religiões passadas que você teve, a entidades que você tenha servido, a ídolos que você tenha reverenciado, e reconhece que só há um Deus, e que este Deus se revelou na pessoa de Jesus Nazareno, o Messias, o Cristo, e declara com a sua boca que Ele é o teu único Senhor, o teu Salvador, e crê no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Se você está lavado pelo sangue de Cristo, mediante a sua fé nele, o arrependimento dos seus pecados, e a confiança em Cristo para a tua salvação, o diabo não tem nenhuma autoridade sobre a tua vida, nenhuma, nem os demônios. Agora o problema é o seguinte: perguntaram, por exemplo, para Susana Wesley, se não me falha a memória, foi Susana Wesley. Eu ainda estou com essa dúvida, irmãos. Outro dia eu mencionei isso numa pregação. Perguntaram para Susana Wesley, porque ela tinha o hábito de não falar mal de ninguém. Ela não abria a boca para falar negativamente de ninguém. E perguntaram a ela: o que você acha do diabo? E a pessoa que perguntou justamente para vê-la falando mal de alguém. A pessoa pensou: bom, do diabo ela vai falar mal. E quando perguntaram a ela: o que a senhora acha do diabo? A resposta dela foi: ele é muito perseverante. Muito perseverante. E de fato, irmãos,
A questão é a seguinte: o diabo sabe que perdeu, mas ele não dá o braço a torcer. E se você não colocá-lo no lugar que ele deve estar, que é debaixo dos nossos pés, ele vai continuar aprontando na sua vida. Ele vai continuar oprimindo você. Você precisa mandá-lo embora em nome de Jesus. Compreendem, irmãos? Como o próprio Senhor Jesus fez. Ele se sujeitou a Deus, o Espírito o mandou ao deserto, e ele foi para ser tentado pelo diabo. E se sujeitando a Deus em jejum e oração, ele resistiu ao diabo. Resistiu à primeira tentação, à segunda tentação, à terceira tentação. Mas então o Senhor deu uma ordem: arreda Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e darás culto. Então, há momentos, queridos, em que nós temos sim que abrir a boca e dar ordem aos demônios que saiam. Martinho Lutero fazia isso todos os dias. Martinho Lutero, hein? O precursor do protestantismo no século XVI. Então pense comigo, quando foi a última vez que você fez isso? Irmãos, a batalha é real. Tem alguém da sua família que você tem orado e essa pessoa não se converte? É muito provável que você precise de uma ação mais ofensiva. Ofensiva, como eu fiz com a minha mãe. Quanto mais eu orava, parece que mais ela ficava avessa, contrária ao Evangelho. Então, certo dia que eu estava na casa dela, alguns aqui já devem ter me ouvido contar essa história. Eu estava sozinho lá, no apartamento que ela morava em Niterói, e eu estava orando ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus me moveu a fazer isso. Eu fui até o quarto da minha mãe, coloquei a mão sobre o travesseiro dela, e eu ordenei em nome de Jesus que os demônios que a oprimiam batessem em retirada, que eles estavam proibidos pelo poder que há no nome de Jesus de continuar oprimindo a minha mãe, e que eu reivindicava a salvação da minha mãe. Irmãos, quando eu disse isso com autoridade no nome de Jesus, vejam bem, eu não estava mais orando a Deus, eu estava falando com o mundo espiritual. Quando eu falei isso, eu estava aqui, a cama da minha mãe aqui, e aqui uma cômoda do meu lado esquerdo. Quando eu estava falando isso, do meu lado esquerdo, aconteceu exatamente isso, ó. Uma batida forte. E era uma cômoda de madeira, então imagine o barulho que fez. Irmãos, o demônio ali do meu lado, irado. Vocês entenderam? Irado. Por que ele estava irado? Porque agora ele tinha que sair, acabou. Acabou. Você tem que sair, demônio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí não passou muito tempo, minha mãe se converteu a Cristo, para a glória de Deus. Não através da minha evangelização, porque a própria palavra de Deus diz que o profeta não tem honra entre os seus familiares. Então eu orei para que Deus colocasse no caminho dela pessoas que falassem de Jesus para ela, e foi exatamente isso que aconteceu, e ela se converteu para a glória de Deus. Outro versículo, Tito capítulo 2, versículo 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Amém, amados? Então, outra razão, outra finalidade de Jesus ter derramado seu sangue na cruz foi para nos purificar e ao mesmo tempo para nos comprar. Nós somos dele, nós temos um Senhor, nós somos servos, mas somos servos de um Senhor que todo escravo sonharia servir.
que é Jesus, um Senhor que é amor, um Senhor que, mesmo sendo Senhor, lavou os pés dos seus apóstolos. Não veio para ser servido, mas para servir. Então, amados, eu não sei quanto a você, mas isso me deixa bastante motivado. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aleluia. O pecado nos causava uma enfermidade espiritual. O pecado nos tornava escravos do diabo. Mas agora estamos libertos do diabo e do jugo do pecado. Não precisamos mais pecar. Não temos mais que pecar. Quando vem uma tentação, essa tentação não é mais sobre-humana, mas Deus nos dá o escape por meio de Cristo Jesus. Se nós oramos, nós conseguimos vencer toda a tentação e andar em santidade para a glória de Deus, em nome de Jesus. Agora, não podemos esquecer, irmãos, do alto preço que foi pago para isso, né? Que é lembrado na primeira epístola de Pedro também, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Por isso que não foi possível que o Pai enviasse um serafim, um querubim, um arcanjo, um anjo. Foi preciso que viesse o seu próprio Filho. Em primeiro lugar, porque a missão era a mais importante de todas, não poderia ter falhas, não é? Era a mais importante de todas, mas principalmente porque precisava ser um ser perfeito, e só Deus é perfeito, irmãos. Só Deus é perfeito. E só o sangue do Filho de Deus, na sua perfeição, no seu impagável preço. Quanto custa o sangue de Jesus? É impagável, não há. Nem todo o universo pagaria o sangue do Criador do universo. Então foi necessário que o sangue mais precioso de todos fosse derramado, para que pudesse comprar a nossa salvação. Aleluia. Você está compreendendo isso? Irmãos, eu estou preocupado aqui. Eu me pergunto se não há pessoas que estão com um demônio atrás, fazendo assim, ó, tampando seus ouvidos, que parece que a palavra não está entrando em alguns corações. Vocês estão compreendendo bem do que se trata a cruz de Cristo, irmãos? Como é que pode um líder espiritual que se diz cristão, o líder da maior religião que se diz cristã sobre a terra, o Papa, chamar a cruz de fracasso de Deus, quando na cruz Jesus triunfou sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a morte, nos resgatou das trevas, nos transportou para o seu reino de luz e vida eterna. Aleluia! Louvado seja o Senhor. É disso que se trata Cristo, é disso que estamos falando, irmãos. Nós temos uma aliança com Cristo por meio do seu sangue, uma aliança eterna. Meu Deus, eu não consigo entender pessoas que se afastam de Jesus, irmãos. Eu não estou me referindo a pessoas que se afastam de denominações, estou me referindo a pessoas que se afastam de Cristo, que deixam de buscá-lo, de honrá-lo, de buscar uma vida em comunhão com Ele, em santidade. Porque às vezes uma pessoa faz parte de uma denominação cristã, mas não compreende Cristo,
não entende do que se trata isso. É algo santo, é algo santo, santo, santo. Irmãos, por mais que o meio evangélico esteja um circo, eu não posso reconhecer realmente como igreja lugares onde o altar é um palco, onde o pastor é um palhaço animador de auditório, porque a igreja é coisa santa. Um alto e precioso preço foi pago pela nossa salvação, aleluia. Então, em nome de Jesus, não entre nessa onda, nessa moda mundana, nesse evangelicalismo de hoje em dia. Tenha uma vida agradecida a Deus pelo sangue de Jesus vertido na cruz por você. Que busque uma vida em santidade, porque por causa dos nossos pecados é que Ele teve que sofrer daquela maneira. Então, como posso eu permanecer no pecado, se foi por causa dos pecados que eu cometi no tempo da minha ignorância, antes de eu conhecer a Cristo, que o Senhor teve que morrer daquela maneira? Ele me amou. Como posso eu não amá-lo, irmãos? Você compreende, irmãos? Ah, meu Deus. Mateus capítulo 26, versículo 26. E eu não vou poder concluir aqui, eu vou concluir no início da próxima aula. E no início da próxima aula eu direi sobre o alcance do sangue de Cristo na redenção da humanidade. E falarei também como que nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Como é que isso acontece? Isso eu vou falar no início da próxima aula. Mas hoje eu concluo com a leitura que inclusive diz respeito à ceia do Senhor. E hoje é domingo de ceia. Mateus capítulo 26, versículo 26. Onde nos diz assim, o texto sagrado: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. O sangue da nova aliança, uma aliança estabelecida pela graça de Deus, pelo grande amor de Deus por nós, que não merecíamos o que Jesus fez por nós, mas Ele nos amou e nos amou até o fim. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu próprio reino, nos comprou com o seu sangue, nos transforma numa nova criatura e nos faz seus herdeiros. Toda a herança de Cristo é também nossa, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há algo tão grandioso preparado para nós, que você viva uma vida digna deste sangue vertido na cruz, porque se não fosse este sangue, se não fosse Jesus, se não fosse a cruz, todos nós estávamos perdidos, mas Jesus triunfou na cruz, e nós triunfamos com Ele, amém? A nossa vitória está no sangue de Jesus, no sangue de Jesus. Então que você exalte ao Senhor e glorifique ao Senhor pela cruz de Cristo. Vamos orar? Pode aplaudir o nosso Deus.